Evangelho segundo Mateus. A palavra de Deus nos diz: então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém. Senhor nosso Deus, obrigado pela palavra, pela oportunidade de estarmos juntos em Tua casa essa manhã para nos alimentar da Tua palavra, um alimento verdadeiro que sustenta, que direciona a nossa vida. E é isso que precisamos hoje, Pai. Não precisamos de doutrinas humanas, de filosofias deste mundo, porque ela nada nos acrescenta, mas a Tua palavra é poderosa para mudar, para transformar, para suprir as nossas necessidades espirituais, e é isso que te pedimos, e eu te peço: usa a minha vida, Senhor, com a unção e o poder do Espírito Santo. Tem misericórdia, dá-me a tua graça para que eu seja um instrumento em tuas mãos e todos nós sejamos abençoados esta manhã. É o que eu te peço em oração, que fazemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, queridos. Amados, aqui um texto conhecido, um episódio fantástico, maravilhoso, da vida do Senhor Jesus, que termina com uma frase dos seus discípulos, impressionados: quem é este? Quem é este Jesus? Quem é este que até os ventos, até o mar, obedecem a uma simples palavra dele? Não é? Esse é um texto inspirador para nós. Mas há detalhes aqui que nós precisamos também nos atentar. Jesus estava nesse barco com os seus discípulos e ele também foi apanhado por uma tempestade. Também foi cercado por ventos que varriam, segundo diz a Bíblia, aquele barco sobre aquele mar. Então, vamos entender um pouco a palavra do Senhor. Todos os atos de Jesus, tudo aquilo que Jesus realizou, tinha um propósito bem definido. Nada é por acaso, irmãos. Deus não nos larga ao acaso. Deus tem o controle de todas as coisas. Deus tem a soberania sobre todas as coisas. Então, não há nada que aconteça por acaso. E Jesus não estava naquele barco por acaso. Aquele barco não estava no mar também por acaso. Havia um propósito nessa viagem. A viagem de barco foi feita com um propósito bem definido, segundo nos mostra a Bíblia Sagrada. Jesus estava atravessando aquele mar para chegar na cidade de Gadara e ali libertar 2 endemoniados. Se você continuar no texto, no versículo 28, logo depois de Jesus repreender o mar, a Bíblia diz: tendo ele chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. Esta era a razão da viagem de Jesus. Esta era a razão daquele caminho, daquele barco estar chegando àquela cidade. Ninguém sabia, mas Jesus sabia. Ninguém sabia que o motivo era este, mas o Senhor conhece todas as coisas. O propósito dessa viagem era libertar aqueles 2 homens que estavam numa situação terrível, narrada aqui na Bíblia Sagrada. E era uma viagem curta. O mar, chamado aqui Mar da Galileia, na verdade não é um mar, é um grande lago. Então, apesar de ter grandes dimensões, não tem a dimensão de um mar. Se você olhar para o mapa, geograficamente, essa viagem de barco representava cerca de 10 quilômetros.
Claro que 10 quilômetros num barco é muito mais lento do que 10 quilômetros em qualquer outro meio de transporte, mas não era uma grande viagem por aquele lugar. Mas, mesmo sendo uma curta viagem, com um propósito de Deus para que eles chegassem àquele lugar e Jesus pudesse libertar aqueles endemoniados, eles enfrentaram uma grande tempestade num curto espaço de tempo e num curto também, uma curta distância de barco naquele mar. Uma tempestade de tal maneira que havia um risco real daquele barco naufragar. Uma grande tempestade que veio para atrapalhar o propósito de Deus. Qual o propósito de Deus? Chegar naquela cidade, libertar aqueles homens. O que acontece no meio do caminho? Uma grande tempestade. Veja, mesmo quando há um propósito de Deus, as dificuldades podem aparecer. Essa é uma lição que o texto traz. Mesmo quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, mesmo quando estamos direcionados por Deus, as dificuldades podem aparecer. Então não pense você que as dificuldades só aparecem na vida daqueles que estão com o caminho torto, né? Ele está num caminho torto, por isso que deu tudo errado. Isso muitas vezes é verdade, acontece mesmo. Quando você está num caminho torto, certamente muitas coisas vão dar errado. O que não é verdade é a gente achar que isso só acontece com quem está com o caminho torto. Isso, biblicamente, não é verdade. Aqui está um exemplo. Nós estamos dentro de um propósito, nós estamos na direção de Deus, há um propósito para aquela viagem, não é algo que veio da cabeça de ninguém, mas, mesmo assim, as dificuldades podem aparecer. Então, mesmo quando a gente está andando num caminho reto, mesmo quando a gente está seguindo um propósito e uma direção de Deus, mesmo quando estamos sendo usados por Deus, podem aparecer tempestades no nosso caminho, e esse texto é um exemplo. Mas uma outra coisa que o texto vai nos ensinar aqui é como enfrentar essas dificuldades repentinas. Primeiro, identificar por que eu estou passando por isso. Se o meu caminho está torto, certamente isso é consequência. Mas se a minha consciência está em paz, se eu sei que estou num caminho reto, num propósito de Deus para a minha vida, e apesar disso estou passando por uma tempestade, eu também preciso aprender a lidar com essa tempestade. Nós precisamos aprender a enfrentar situações. Situações adversas não são necessariamente sinal de que você está em pecado, de que você está na vida torta. Está provado que mesmo quem não está em pecado, mesmo quem está obedecendo a direção de Deus, pode enfrentar dificuldades. A questão é, como passar por isso? Os discípulos de Jesus, nesse momento, eles não souberam enfrentar corretamente essa situação adversa. Eles estavam ali amando de Jesus, estavam obedecendo ordens, estavam indo para lá porque era a vontade do Mestre, mas ficaram meio perdidos na hora que algo inesperado aconteceu. Talvez eles não pudessem imaginar que mesmo tendo Jesus no barco, uma tempestade poderia atingi-los. É o que muitos de nós pensamos, não, eu estou com Deus, Jesus está comigo, nada pode me acontecer. Não é bem assim. Eu digo o seguinte, nada pode me acontecer que não seja vontade de Deus. Nada pode me acontecer que não seja plano de Deus, que não esteja nas mãos de Deus, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo um propósito, daqueles que estão obedecendo um propósito de Deus. Então, seja lá o que acontecer, seja uma chuva de bênçãos ou uma chuva de problemas, elas estão no controle de Deus. De alguma maneira, elas cooperarão para o meu bem. Então, olhando para o texto, vamos aprender um pouco a enfrentar essas coisas. Versículo 24 diz, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Veja, olha para o versículo. E eis que sobreveio. A ideia aqui é de algo completamente inesperado. Algo que pega de surpresa. Algo repentino.
Eis que sobreveio. Não é algo para o que você está preparado. Por exemplo, você chega de manhã, abre a janela da sua casa e vê o céu todo escuro, né? Vê as nuvens carregadas. Aí o que você faz? Você leva o guarda-chuva. Leva ou não leva? Você está se preparando para algo que tem possibilidade de ocorrer. Pode ser que não chova. Aí você chega no fim do dia, puxa, levei esse guarda-chuva à toa, né? Esse troço aí que a gente vive perdendo. Você perde guarda-chuva? Porque todo mundo perde guarda-chuva, né? Por quê? É um incômodo, mas você se preparou de alguma maneira. Agora também, se chovesse, você ia estar feliz lá com o seu guarda-chuva, que era algo mais ou menos esperado. Agora, a ideia do texto aqui é que havia coisas que eram inesperadas. E veja, entre os discípulos de Jesus, havia ali alguns homens que conheciam muito bem o mar da Galileia. Pescadores. Tinha pescador lá no meio de Jesus? Tem pescador aqui na igreja? Agora tem um grupo de pesca aqui na igreja, sabia? Os irmãos fizeram um curso comigo lá do Poder do Potencial, viraram um grupo de pesca. Os homens estão ficando bom o negócio de pescar aí. Mas o pescador, de tanto que ele pesca, ele começa a conhecer o mar. É ou não é? Ele olha para o mar e ele sabe. Já viu o pescador falando, não, o vento está de sudoeste para noroeste, o vento está isso, então eu sei que vai acontecer. Os caras são bons, né? Porque eles observam os fenômenos. E ali Pedro, André, tantos outros que pescavam, estavam com Jesus. Olharam para o mar e não tinha nenhum sinal de que ia pintar uma tempestade naquele dia. Por isso, a tempestade os pegou completamente de surpresa. E assim, irmãos, são os problemas. Você vem agora, o pastor Manuel estava aqui comigo, de repente veio uma ligação de surpresa. Tiveram que sair às pressas lá para atender a família. É uma tempestade que não manda aviso. Pelo contrário, o aviso é que estava tudo bem, o rapaz estava bem, estava tudo tranquilo. De repente, algo repentino acontece. Pode acontecer com qualquer um de nós. Pode ou não pode, irmãos? Nós queremos? Não, nós não queremos. Mas que pode acontecer? Pode acontecer. E esse mar aqui representa o mundo que a gente vive. Um mundo que está sujeito a tempestades. Que está sujeito você sair de manhã também com um dia claro. Já aconteceu isso? E no meio do caminho ninguém esperava uma tempestade. Você volta para o trabalho todo molhado. Que nenhuma meteorologia previu que ia ter chuva hoje e teve chuva. Já aconteceu isso? A vida é assim, irmãos. A vida apresenta surpresas. E esse barco aqui, que é a nossa vida nesse mar, às vezes está tudo calmo e às vezes vem tempestades que querem derrubar a gente. E a gente balança para lá e para cá. Ontem, no início da ministração, houve um vídeo aqui de um barco enfrentando aquelas tempestades, né? É a vida, irmãos. É a vida que está cheia de surpresas, que vai jogar a gente para um lado e para o outro, que vai balançar a gente de tudo que é jeito. E as tempestades da vida real podem ser problemas de saúde, como esse que aconteceu. Podem ser problemas financeiros, de uma hora para outra está tudo bem, a empresa vai à falência, manda a gente embora, você perde o emprego que você achava que era seguro, e aí? É uma tempestade imprevisível, uma doença imprevisível, que chega, que você quando descobre, Marcelo Rezende aí, né? Pouco tempo depois, arrasou a pessoa. A coisa que vem de uma maneira completamente inesperada. E aí, irmãos, dentro do barco da vida, quando acontece uma tempestade dessa, que você não estava preparado, qual é a reação natural? A reação natural não é soltar foguete e dizer, obrigado, Senhor, por esse vento, obrigado por esse mar, obrigado por esse barco que está quase virando. Ninguém faz isso. Alguém faz isso, irmão? Sinceramente. Qual é a atitude nesse momento dentro do barco? É medo. Você já esteve num barco balançando para lá e para cá? Já teve? O que dá nessa hora? Medo. Ou não? Vai dizer que não tem medo, você é herói. Hein, irmão? Irmão, tem uma vez que eu inventei um passeio de barco aqui com os irmãos da igreja. Tem algum irmão aqui do passeio que foi comigo? Tem?
Tá lá. Eu inventei um passeio de barco com os irmãos aqui. Vamos para lá, vamos pegar um barco, vamos para Ilha Grande, né? Vamos ver os peixinhos. Maravilhoso. O barco, os peixinhos, tudo lindo, né? Aquela água limpa, aquele monte de sabinha no meio, os peixes batiam em você, que coisa maravilhosa. Aí a gente demorou um pouquinho mais para voltar, estava tão gostoso. Em vez de voltar 3 horas, vamos voltar 4h30. Beleza, vamos voltar 4h30. Aí o tempo começa a mudar. Aí, irmãos, começamos a voltar. Uma nuvem veio todo o barco. Você já esteve numa nuvem? No ar, né? No mar foi a primeira vez que eu estive numa nuvem. A nuvem cercou o barco, que você olhava, não via mais nada. Você via assim 5 metros de água e mais nada depois disso. Aí a gente já começa, não, está tudo bem, oh, glória a Deus. Não, mas não pode mostrar que está com medo, né, irmão? Se você mostra que está com medo, os outros se jogam do barco, né? Eu falei, não, está tudo bem, está tudo no controle, beleza. Aí no meio disso tudo, o motor do barco, parou. Parou o motor do barco, irmão. Aí o marinheiro, está tudo bem, beleza. Arranca lá a carenagem, desce ele para o motor do barco. Quando eu olho o motor do barco, parecia um motor de 1920. Sabe, que jogava óleo para tudo que é lado. Aí ele mexe daqui, futuca dali, bota gasolina, bota óleo, bota... Mas nisso ele diz, eu preciso da ajuda de vocês, lancem âncora. Aí nós marinheiros lançando âncora, para o barco não se perder, né? E ele lá, botou para ligar. Glória a Deus, ligou o barco. Aí a gente continua. E ele olhando para onde? Para a bússola, porque não tinha visão nenhuma ali de Ilha Grande para chegar àquela Conceição de Jacareí. Para chegar ali, pertinho também, nada. Aí anda mais o barco, mais um pouco, o cara na bússola e o barco recolhe a âncora, daqui a pouco o motor, bum, pifou de novo. E aí começam as ondas. Joga âncora. E aí o barco começa a balançar para lá e para cá. E as crianças com a gente. Pastor, já está tudo bem, já estou tranquilo, está maravilhoso, Deus é bom, né? Foi mais ou menos assim. Quem estava lá comigo? Quem estava nesse dia? Foi Conceição de Jacareí. Eu lembro que a Beth, o Marcelo estava, Rafael estava com a Elza, né? Estava lá, quem mais? Estava o Roberto, a Adriana, tinha uns irmãos aí. Eu sei que eu, né, mantendo aquela pose, por dentro, quase produzindo, né, alguns excrementos naturais, mas estava tudo tranquilo, tudo maravilhoso, e o barco para de novo, e aí o barqueiro vai lá. Eu sei que nessa brincadeira o barco se desviou de Conceição Jacareí. Quando o nevoeiro, o barco finalmente, né, conseguiu evoluir, o nevoeiro passou, quando a gente viu alguma coisa, a gente viu uma montanha assim. Uma montanha que devia estar uns vários quilômetros à esquerda de Conceição de Jacareí. Conclusão, o barco voltou para o porto lá em Conceição, já devia ser quase 7 da noite, tudo escuro, todo mundo quase morrendo dentro do barco, e eu fingindo que estava tudo bem. É assim, irmãos, a vida. A vida tem dessas coisas. Dentro do barco só há lugar para o medo. Mas sabe uma coisa? O medo, irmãos, faz parte da vida também. Ele só não pode dominar a gente. Me chamam para um passeio de barco, eu vou de novo. Ou você acha que eu nunca mais vou fazer um passeio de barco na minha vida, porque isso aconteceu comigo? Você acha isso? Eu vou de novo. O lugar é lindo, você aproveita o dia lá. Isso aconteceu. É igual, irmãos, tem pessoas que têm medo de avião. Quem tem medo de avião? Eu não tenho medo de avião. O avião nunca tentou me morder. Agora, quando eu entro no avião, eu morro de medo do avião. Morro de medo do avião. Quando o avião vai decolar e quando ele vai pousar, são as horas de tensão da viagem. Que você se agarra no banco e começa a orar, e começa a pensar. Eu morro de medo de avião, mas já visitei 21 países. Morto de medo de avião. E aí? Medo faz parte da vida.
O que eu não posso é deixar o medo me dominar. O que eu não posso é deixar o medo me desesperar. Faz parte da vida. E no barco aqui com os discípulos havia medo, havia dúvidas, só que havia uma coisa que não podia haver: desespero. Os discípulos ficaram desesperados, ficaram completamente perdidos. E Jesus? O que diz o verso 24? Jesus dormia. Estava lá, num sono tranquilo, o barco balançava para lá e para cá, nevoeiro, uma onda, tudo que é jeito, e Jesus dormindo. Veja o que esses extremos ensinam, né? De um lado, os discípulos desesperados, do outro lado, Jesus dormindo. Veja, por que Jesus estava dormindo, né? Porque ele estava ali no barco com os seus discípulos. E aí mostra, né, que a aprovação não é juízo de Deus, porque Jesus estava no barco, e aconteceu mesmo com Jesus ali, como eu já falei para você, só que também mostra o texto que nos momentos difíceis, nós não estamos sozinhos, irmãos. Eu creio, Jesus estava com a gente naquele barco, naquele dia lá em Angra. Jesus estava com a gente. Aconteceu, trouxe temor, mas Deus estava conosco. E se o barco tivesse afundado, Deus também estava conosco, e a essa hora a gente estava com Ele também lá. Não tem problema, queridos. Deus está sempre conosco. Olha o que diz o Salmo 23, versículo 4. Você conhece o Salmo 23, né? Verso 4. Ainda que eu ande pelo vale do quê? Da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, teu bordão e o teu cajado me consolam. Ainda que eu ande no barco que quer afundar, no avião que quer cair, sei lá, no que acontecer, na notícia ruim que chegou, no problema de saúde que apareceu, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal, porque o Senhor está comigo. Eu tenho Deus que me consola, que me dirige com seu bordão, com seu cajado. Então, amados, o desespero é que não pode ter lugar. O medo tem o seu lugar, mas o desespero, ele não pode predominar. O desespero nasce quando o medo prevalece, quando o medo domina, quando o medo cerca. E a Bíblia diz: o perfeito amor de Deus lança fora todo o medo. Então, a lição que Jesus quer nos dar, dormindo no meio dessa tempestade, isso é significativo, isso também não é por acaso. Jesus não estava dormindo por acaso. Há uma lição no fato dele estar dormindo. A lição aqui que ele quer dar para a gente é que a gente não deve se desesperar. Não deve haver o desespero, porque o desespero é a falta de esperança. É simplesmente achar que a derrota já é consumada. É perder antes da coisa realmente acontecer. Veja, o barco ainda não afundou, mas os discípulos já estavam quase pulando dele. E aí? Pior, entende? Então, Jesus dormindo é o símbolo para a gente de entender que eu não posso me desesperar. Porque agitação, ansiedade não resolve a tempestade. Como é que pode o Senhor estar dormindo aí, enquanto tudo isso está acontecendo, nós estamos aqui fazendo alguma coisa? O que vocês estão fazendo? Andando para um lado para o outro, gritando, puxando os cabelos. Isso é fazer alguma coisa? Ah, eu estou nervoso, eu estou preocupado, eu ando para lá e para cá, puxo os cabelos, e você está aí dormindo. Mas o que ele está dormindo é melhor ou pior do que você está fazendo aí? Você está fazendo alguma coisa? Não, estou só desesperado. Estou só puxando os cabelos e andando para lá e para cá. Dá a impressão que a gente está fazendo uma coisa, mas na verdade não está fazendo nada. Era melhor estar dormindo. Pelo menos está poupando as energias, né? Pelo menos está poupando. Se o barco afundar, consegue nadar mais rápido, porque estava poupado. Os outros estão desesperados, puxando os cabelos, andando para lá e para cá. Nada disso resolve o problema. Então a lição de Jesus dormindo aqui é dizer para mim o seguinte: olha, mantenha a calma. Eu consegui manter a calma ali no barco. Mantive a calma. Mantenha a calma. Orando, mas mantendo a calma. Né? Orando, mas não fiquei desesperado.
Imagina se todo mundo olha para mim, eu estou, Jesus! Irmãos, igual gravaram outro dia aí, né, um piloto do avião mandando os passageiros rezar, né, vocês viram isso? Aí quando o piloto diz isso, pronto, acabou, agora não tem mais jeito. Manter a calma é o primeiro passo para enfrentar a tempestade. A tempestade não passa ou fica pior se eu ficar nervoso. Eu preciso manter a calma. Jesus estava dormindo. Quando você estiver enfrentando uma luta, pense em Jesus dormindo. Tá bom? Então quer dizer que ele não está nem olhando o que está acontecendo comigo? Não. Jesus tem todo o controle. Ele tem tanto controle que ele mesmo dormindo sabe o que está acontecendo ao teu redor. Então pensa em Jesus dormindo. Tenta manter a calma, irmão. A tempestade chegou, mas faz um esforço para não se desesperar, para manter a sua calma. Veja, o Evangelho de Marcos, quando conta essa história, veja em Marcos 4:38. Marcos é mais detalhista. Ele diz assim: Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? Quer dizer, cobrando Jesus, o senhor não está se importando, está dormindo aí. Mas veja, Marcos diz que Jesus estava dormindo na popa. A popa é a parte de trás do barco, aonde normalmente fica o leme do barco, aonde fica a direção do barco. É ali que Jesus estava dormindo. Veja, ele estava dormindo, mas ele ainda tinha o controle de tudo. Ele está dormindo no lugar que controla o barco. Irmãos, Jesus pode estar do jeito que ele tiver, mas ele controla a nossa vida. Aquele que crê no Senhor e confia nele, deve saber que ele tem o controle de todas as coisas, até das coisas ruins que acontecem conosco. Jesus está no timão do seu barco. Pode ficar tranquilo, não se desespere e mantenha a sua calma. Versículo 25, voltando ao texto que a gente estava lendo, diz assim: Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos, ou seja, estamos morrendo. Os discípulos clamaram agora por socorro. Agora é coerente. Chamaram Jesus e pediram socorro a quem realmente poderia fazer alguma coisa, Jesus. Nesse ponto, nós podemos imitar os discípulos. Não no nervosismo deles, não na ansiedade deles. Isso eles não serviram de exemplo para nós. Mas agora, ao ir a Jesus e clamar, fizeram o que é certo. Quando você enfrentar uma tempestade, não vai clamar com o vizinho, não vai clamar com o outro. Clame a Jesus. Vá a quem realmente pode resolver. A Ele clamamos: Senhor, salva-nos, perecemos. É a Ele a quem nós devemos recorrer. Por quê? Ele é quem pode realmente fazer alguma coisa. Quando a situação requer algo que eu devo fazer, eu devo fazer. Eu não posso pedir para Deus fazer o que me cabe fazer. Se as coisas estão dando errado porque eu não tenho feito alguma coisa que deveria fazer, eu não posso pedir para Deus fazer o meu trabalho. Mas se é algo que foge ao meu controle, que eu sei que não posso resolver, é a Ele que eu tenho que clamar. E o que os discípulos fizeram foi isso. Vejam, eram homens experientes no mar, homens que sabiam manejar muito bem o barco, conheciam muito bem o mar, mas perceberam que eles não tinham recursos para lidar com aquela situação. Não dependia de nada que eles pudessem fazer, então clamaram a quem poderia realmente fazer algo sobrenatural. Você crê em Jesus? Então clame a Jesus. Clame realmente a Ele, mantenha calma e coloque a Ele o seu problema. Você crê na Bíblia, no Salmo 46? Veja o que diz a Bíblia no Salmo 46, apenas no versículo 1 do Salmo 46. É palavra de Deus, você crê nela, você confia nessa palavra? Olha o que ela diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro como? Bem presente nas tribulações. A tempestade estava ali. Quem estava ali também? Jesus, bem presente.
Quando você está nos apuros, quem está do seu lado? Jesus. Jesus não nos deixa, irmãos. É bem presente na tribulação. Se Ele está presente, seria indigno eu ir falar com outro. Eu tenho que falar com Ele. E é isso que você precisa aprender, eu preciso aprender. Falar com Jesus. Não saia por aí falando com todo mundo. Fala com quem pode resolver. Fala com Cristo. Ele está ali, junto com você, bem presente na tribulação. No Salmo 121 está escrito, leia comigo, para alimentar a sua fé. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem de quem? Do Senhor que fez o céu e a terra. Não é do colega do lado, não é do outro discípulo. O meu socorro vem do Senhor. Então eu preciso buscar nele. E na tempestade, queridos, as nossas orações têm que se intensificar, têm que se tornar mais fervorosas. Isso é o que eu posso fazer: clamar, orar, buscar. Meus recursos acabaram, minha ciência não me resolve nada, o que eu sei, o que eu entendo não resolve, mas o Senhor pode resolver. A Ele vou clamar, e vou clamar como clamaram os discípulos: Senhor, salva-me, estou perecendo, não aguento resolver esse problema, não consigo lidar com isso. Olha para o Salmo 91, o que diz aqui a Bíblia no Salmo número 91, no versículo 14 ao 16: porque a mim se apegou com amor, o que eu farei? Eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com brevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Invoca a quem realmente pode fazer alguma coisa. Se apegue ao Senhor. Na tempestade é hora de se apegar em Deus. Na tribulação, na dificuldade repentina, é hora de clamar, é hora de se apegar, não é hora de desesperar. Mantenha calma, mas ore. Clame a quem pode resolver. Clame de todo o teu coração e se apegue. Não se afaste, se apegue. Há pessoas que se afastam na tempestade. Ao contrário, se apegue, se achegue mais. Busque mais o Senhor e diga: salva-me, Senhor. Eu clamo por isso, porque o Senhor pode resolver o meu problema. Agora, apesar de tudo isso, voltando lá ao texto, no versículo 26, Jesus repreende os seus discípulos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Por que sois tímidos? É a palavra usada por Jesus. Essa timidez aqui não tem tanto a ver com aquela timidez que a gente sente de falar em público ou de qualquer coisa desse tipo. É uma timidez no sentido de covardia, de se acovardar diante da situação, de deixar de fazer algo que poderia ser feito, de realmente se recolher. É o covarde. É o medroso, é o símbolo do desesperado. É esse tímido que Jesus está dizendo aos seus discípulos. Porque antes de recorrerem a Ele, eles ficaram desesperados, é o que diz o texto. Antes de irem lá acordá-lo e clamar, eles ficaram atônitos e perdidos. Eles ficaram completamente acovardados diante daquela situação adversa. E normalmente, irmãos, isso acontece quando a gente olha para o problema e não olha para Jesus. Quando a gente olha para a tempestade e não olha para Cristo. Acontece essa atitude de covardia da gente quando a gente coloca os olhos nas ondas, no mar, aí sim isso acontece. Aconteceu isso com Pedro. Você me ouviu falar disso semana passada? Pedro estava muito bem caminhando sobre o mar, quando, de repente, o que diz a Bíblia? Começou a notar no vento, começou a notar no balanço do mar,
começou a perceber: o que eu estou fazendo aqui? Eu vou afundar. Naquele momento, Pedro passou da coragem para a covardia. A coragem que ele teve para sair do barco se transformou na covardia de olhar para os problemas em volta, ao invés de continuar olhando para Jesus. Por isso a palavra de Jesus é: por quê? Por que você é covarde, homem de pequena fé? Por que você se acovardou diante disso que aconteceu? Pedro é um exemplo. Sabe um outro exemplo de covardia? É o exemplo do povo de Israel, o povo de Deus, quando estava sendo afrontado pelo gigante Golias. Golias, todos os dias pela manhã, chegava diante do exército de Israel e dizia: não tem homem aí não tem um que tenha coragem de me enfrentar. Todos baixavam a cabeça e todos se conformavam com aquela atitude de não fazer simplesmente nada. A atitude de covardia. Isso a gente não pode, queridos. Como eu disse a você, eu posso ter medo, mas eu vou enfrentar as coisas. Eu posso ter medo, mas eu vou seguir em frente. A gente precisa dessa atitude. A covardia só deixa você para trás. E a covardia é o sinal de que você não olha para Jesus, é o sinal de que você não confia nele. Como eu disse, medo posso ter, mas não vou deixar de viajar, não vou deixar de fazer, não vou deixar de andar de barco. Medo a gente pode ter. Eu fui assaltado, o Rio de Janeiro está violento, agora eu vou ficar em casa. O ladrão vai entrar na sua casa também. Não adianta bater na madeira, não. Pode acontecer, porque a covardia não livra você do problema. Por isso, queridos, eu tenho medo de andar no Rio de Janeiro, tenho medo. Agora vê se eu deixo de ir a algum lugar. Os pastores às vezes me convidam para pregar lá no caixa-prego do Judas, sei lá onde. Lá vou eu. Chego aqui meia-noite e pouco. Não vou deixar de ir. Se morrer, morreu. Tem que morrer um dia, não tem? Melhor morrer obedecendo a Deus que morrer covarde dentro de casa, dizendo não vou. Por isso que eu digo a você, vem para o culto hoje à noite. Vem para o culto quinta-feira. É melhor morrer no caminho da igreja que morrer em casa com um ladrão te pegando lá ou de qualquer outra coisa. Morrer a gente vai morrer. Mas o medo não pode me acovardar. Não quero ouvir do Senhor: por que você é covarde, homem de pequena fé? Não, que o Senhor diga outras coisas de mim, menos isso. Não quero ser um covarde. Não quero enfrentar. Porque eu sei que o Senhor está comigo. Porque eu sei que Ele está do meu lado. Então eu preciso enfrentar essas coisas, irmãos. Eu não posso deixar Golias me afrontar todos os dias. O diabo nos afrontar toda hora. Não tem homem aqui. Aqui não tem corajoso. Não. Eu não preciso também andar por aí dizendo: eu sou corajoso. Esse é o primeiro que morre, né, irmão? Já viu? O primeiro que morre é esse que gosta de cantar que é corajoso. Eu não canto que eu sou corajoso. Eu só digo a você o seguinte: eu não deixo de fazer o que tem que fazer, porque o medo está me parando. Mas eu não vou andar por aí dizendo que sou corajoso, porque o corajoso é o que morre afogado também, já viu? Corajoso é o que morre afogado. Irmão, notícia triste essa semana: um surfista de 16 anos, você leu isso? 16 anos de idade, uma promessa do surf mundial. Morreu porque foi surfar uma onda do furacão. Mas tem um cabimento uma coisa dessa? Não tem cabimento isso. Isso não tem cabimento. Isso não é coragem, isso é loucura. Não confunda coragem com loucura, entende? Mas a covardia também é um problema muito sério e que não pode ser encontrado na nossa vida. Os tímidos e os covardes são dispensados por Deus. Leia comigo Juízes capítulo 7, o texto lá que você conhece de Gideão. Você vai ver o que Deus fala aqui. Juízes capítulo 7, versículo número 3. É bem claro aqui o texto em relação a isso. Veja: apregou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. De 32.000, 22.000 se reconheceram como tímidos e covardes. Que coisa, irmão!
Eu tenho até medo de falar isso aqui na igreja. Quem for tímido e covarde, nunca mais vem ao culto na igreja. Tenho até medo disso aqui. Eu acho que vai ficar pouca gente aqui. Deus falou isso para 32 mil, 22 mil foram para casa, queridos. Deus não usa os tímidos e covardes. Dá para entender isso? Deus não vai usar os tímidos e covardes. Por isso a repreensão. Por que vocês são tímidos, homens de pequena fé? Porque se acovardaram diante de um problema. O medo, irmãos, é o pai de todas as dúvidas. Veja em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Olha só o que é dito por Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 7. Diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Esse é um fruto do Espírito Santo na vida da gente. E Paulo é um exemplo disso. Veja, quando você lê no livro de Atos, o profeta dizendo, pega o cinto de Paulo, amarra nas mãos e diz: é isso que vai acontecer ao dono desse cinto, se ele for para Roma. Ele diz: sou eu o dono desse cinto. Mas e aí, Paulo? Aí eu vou mesmo assim. Entendeu isso? É loucura? Não, isso aí é propósito de Deus. É coragem. Por isso ele diz a Timóteo, um jovem que estava meio balançado na fé, que estava meio fragilizado nessa hora, por tudo que estava acontecendo, inclusive por ver Paulo preso. Paulo está preso. Ele diz: Timóteo, presta atenção no que eu vou te dizer. Deus não nos tem dado espírito de covardia. Amém, irmãos? Deus não deu a você covardia. Deus deu a você espírito de poder, de amor e de moderação. Foi isso que Deus nos deu. Que nenhum de nós se acovarde diante de uma luta, seja ela em que área for. Busque a Deus, ore ao Senhor, mas não se acovarde de maneira nenhuma e por isso não se desespere. Jesus chamou aqueles homens de pequena fé. Aonde está a nossa fé? Leia Lucas capítulo 8, versículo 25. Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo número 8, no verso número 25, está escrito assim: então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e as ondas repreende e lhe obedece? Uma outra versão do mesmo acontecimento, agora dizendo Lucas, Jesus diz: onde está a fé de vocês? Homens de pequena fé. Por que são tímidos? Por que são covardes? Onde está a fé? A fé que vocês tanto dizem que têm. Aonde está de fato? Aonde ela se mostra verdadeiramente? Eles possuídos de quê? De temor. E depois, admiração, porque Jesus já tinha repreendido o vento e o mar. Aí eles vão dar a declaração. Mas a pergunta de Jesus para mim e para você é: onde está a sua fé? A fé temporária, que muitos de nós têm, irmãos, ela logo se esquece dos benefícios do poder de Deus. Alguns de nós temos fé temporária, não é uma fé constante. Não é a fé que a Bíblia diz: o meu justo viverá pela fé. Você consegue viver por algo que é temporário na sua vida? É só por algum tempo. Por algum tempo eu tenho fé, por outro tempo eu não creio em nada. Não, ninguém vive com fé temporária. Jesus pergunta: onde é que está a sua fé? Ela não pode ser temporária, ela tem que ser constante, você precisa viver por ela. E aí sim Jesus vai fazer o que fez, o milagre que só ele podia fazer. Vamos ler em Marcos, o texto em Marcos capítulo 1, versículo 25. Marcos capítulo 1, verso 25 está escrito: mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai deste homem. Assim ele falou ao endemoniado em Cafarnaum. E foi da mesma maneira que ele falou assim, que ele repreendeu o vento e o mar. Marcos capítulo 4, verso 39, veja o que está escrito aqui. Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança.
A ordem de Jesus ao vento e ao mar foi a mesma ordem que ele deu a um demônio: cala a boca. Essa ordem a gente tem que dar, irmãos. Cala a boca. Tem alguém perturbando você, você diz assim: cala essa boca. Tem um demônio te botando medo, você diz assim: cala a boca. Tem uma tempestade rugindo, você diz: cala a boca. Porque Jesus está comigo. Eu não vou te ouvir. Eu não vou ouvir a tua palavra de medo, de maldição, querendo me acovardar. Golias está falando, você diz: cala a boca, igual Davi. Estou aqui, ó. Eu vou enfrentar você, Golias. Cala essa boca. Não diga mais que o povo de Deus é covarde. Não diga mais que Deus não tem poder na minha vida. Faça assim como Jesus. Enfrente a tempestade e diga para ela: cala a boca. Pode calar, porque quem fala aqui é Jesus, Jesus Cristo. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É Jesus, o nosso Deus. E por fim eu quero ler com você 1 de João capítulo 3, versículo 8. Primeira epístola de João, capítulo 3, verso 8. Foi exatamente para isso que Jesus veio. Foi exatamente com esse propósito. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Olha o que diz João: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Jesus veio para isso, para destruir as obras do diabo. Na minha vida, na sua vida, as ameaças, as palavras malditas, aquilo que quer nos colocar medo, Jesus veio para destruir. Então eu tenho que, com fé, dizer: cala-te, cala-te e sai da minha vida. Sai da minha vida ameaça, medo, sai da minha vida desespero. Eu só vou ouvir a voz de Jesus, dizendo ao vento e ao mar: emudece. E depois disso, fez-se grande bonança. Pensa na bonança, não pensa na tempestade. Pensa no quando ela passar. Pensa na paz que há quando ela vai embora. E quem cuida dela é Jesus. E você se apegue a Ele de todo o coração. Amém? Deus abençoe você, fortaleça a tua fé. Vamos orar. Eu quero orar com você, que essa manhã chegou aqui, quem sabe, enfrentando uma tempestade, enfrentando um problema que te surpreendeu essa semana. Se é você, vem aqui à frente, queremos orar juntos contigo, pedindo a Deus que acalme, em primeiro lugar, o teu coração, para que depois acalme a tempestade. Há alguém que está enfrentando isso agora, está hoje passando por uma tempestade. Venha orar, venha colocar diante de Deus e venha dizer também: eu vou confiar, eu vou superar, eu vou dizer ao vento e ao mar: cala-te, e Deus vai acalmar o teu coração. Eu quero te pedir, Senhor, por esses irmãos queridos que aqui estão enfrentando uma luta, enfrentando algo muitas vezes superior à capacidade de cada um deles, muitas vezes superior ao nosso conhecimento, à nossa habilidade de lidar com problemas. Por mais que a gente saiba, Senhor, há coisas que são incontroláveis para nós, mas são por essas coisas que nós clamamos ao Senhor, dizendo: Pai, socorre-nos, salva-nos nessa hora. E aqui estamos fazendo isso. Deus, salva os meus irmãos aqui, livra-os da tempestade, mas também, Senhor, trabalha no coração de cada um deles, para que toda covardia vá embora agora, para que todo medo, todo desespero, toda aflição possa ir embora nesse momento, e fique apenas a paz que vem do Senhor, a bonança que se faz quando o Senhor dar ordem. Ordena sobre eles a paz agora, Senhor, eu te peço. Ordena a paz, tira o desespero, Pai. Ensina, Senhor, nessa hora, a lidar com a tempestade, a lidar com o problema. Aquece o coração dos meus irmãos, eu te peço, Senhor, para que eles saibam quem é este. Quem é este? Este é Jesus. É Jesus que pode todas as coisas, que pode contra qualquer coisa. É Jesus que está com eles. Que eles sintam isso, Pai, e isto gere fé inabalável nos seus corações.
Eu te peço em nome de Jesus, abençoa meus irmãos, em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te fortaleça. Louve ao Senhor com todo o teu coração. Declare isso com fé. Declare com fé. Tu és meu abrigo, Senhor. Tu és meu abrigo, Tu és quem me guia. Me submergir a Tu. Eu creio, meu Deus. Senhor, aleluia, aleluia, Senhor, recebe o nosso louvor, a nossa gratidão, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor.
Obrigado, Senhor. Glórias ao teu nome. Aleluia.